Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a começar do 32, que vai até o 37, que diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e os livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançar-lhe-ei mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircuncioso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do povo de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa passagem bíblica que nos fala de Davi, um moço jovem que tinha suas características, ruivo, e era novo e tinha algumas qualidades, mas o Senhor o utilizou dele. E o interessante é que ele era animado. Ele não deixava ninguém desanimado. No entanto, que o 32 ele diz para Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aleluia! E a gente sabe que Golias era um gigante, mais ou menos a sua altura de 3 metros. Mas o Senhor estava com Davi. Aleluia! E o Senhor usou Davi. Davi foi um dos filhos de Jessé que vivia no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas o Senhor já estava preparando Davi desde ali do campo. E a gente não entende o trabalhar de Deus. E quando ali a gente vê que estava em guerra, Israel tinha terra fértil e era cobiçada. Além dessa disputa por território, havia um choque cultural e espiritual. Mas Deus, Ele usa sempre alguém. Aleluia! Quando a gente passa a ler o capítulo 17, de 1 ao 11, a gente percebe que eles estavam organizando para uma guerra, os israelitas, e ficaram acampados com a ordem do Saul, né? E ficaram ali no Vale do Carvalho. Sempre há um vale. E estava ali todo aquele povo israelita naquele lugar. E no outro lado estava os filisteus, na banda de Daquém. No versículo 4, a gente vê que a palavra de Deus diz que no arraial dos filisteus, o homem conhecido, o gigante Golias, tinha aproximadamente, como eu já falei, uns 3 metros de altura. E ele era equipado, ele era preparado, era homem que era escolhido para sair na guerra. E muitos temiam porque ele era grande. Ele sempre tinha todas as suas armaduras de preparação para a guerra. E agora, Davi, aquele moço simples ao olhar dos outros, mas
Deus tem negócio com Davi. E agora, nessa tarde, eu digo a você, Deus tem negócio na sua vida também. Aleluia. Assim como Deus usou Davi na sua simplicidade, Ele vai te usar. Tu tem as armas que Deus entregou nas suas mãos, como Davi também tinha. A gente vê que Davi, ele não tinha tantas essas coisas para a guerra, como um soldado tem, capacete, armadura, não é isso? Mas ele usava as coisas simples, que o Senhor usou ele no campo para ser utilizado. E a gente vê que Davi, ele tinha, aleluia, a gente vê que Davi tinha uma funda. A gente vê que Davi, ele tinha 5 seixos. Aleluia. Tinha tudo o que precisava. Ele não precisava de muita coisa não, de capacete, nada disso não. E quando Esaú deu a ordem que ele podia ir, então Saul disse, pega as minhas armaduras e coloca em Davi. Porque Davi era um moço de campo. Ele não era escolhido para ir para a guerra. No tanto a gente vê que 3 irmãos de Davi foram escolhidos para a guerra. Aleluia. Mas o Senhor, Ele sabe a quem mandar. Aleluia. Aí é quando a gente vê que Deus não olha para a aparência. Aqueles homens fortes, aqueles homens altos, que via que tinha preparação para enfrentar uma guerra. No entanto, quando o gigante, ele aparecia, eles recuavam, eles tinham medo. Mas Deus usa alguém. E nessa tarde tem muitos gigantes, Golias, querendo intimidar a gente, querendo que a gente morra. Mas a gente tem uma proteção, temos materiais de Deus, que é a oração, aleluia, que é o jejum, aleluia. Esses são o material que a gente usa para vencer. A gente não vai usar outro material. A gente não vai chegar e dizer, eu vou vencer, e chegar uma arma, uma faca, e dizer, vai ser assim. Porque com Deus é diferente. Aleluia. E estava ali aquele gigante. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é dono da vitória. E ali aquele povo passou 40 dias. E cada vez Golias zombava. Mas chega o tempo. E Eclesiastes diz que tudo há seu tempo determinado. E após os 40 dias chegou. E Jessé, o que é que ele faz? Deus prepara tudo. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele é lindo, Ele marca encontro. Aleluia! E ali o Senhor usava o seu pai e dizia, pegue esse alimento e leve para o povo. Aleluia! E veja como é que está seus irmãos também, me traga notícia. E ali foi tudo preparação de Deus, foi o encontro que Deus fez naquele lugar. E quando ali Jessé mandou, aleluia, porque ali estavam os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar. Aleluia. E como pai, Jessé tinha uma preocupação. Porque quem vai para a guerra, vai sabendo que vai ou vencer ou perder. Mas Jessé confiava no Deus vivo. Aleluia. E ele manda Davi. E chega Davi lá. Aleluia. Usado por Deus. Aleluia. Davi era um instrumento. Aleluia. Ele tocava harpa. Aleluia. A gente vê que quando Esaú, ele estava perturbado com o espírito mau. E aí quem foi que chamou? Foi Davi. E Davi, quando tocava a harpa, aquele espírito imundo se afastava. Aleluia. Cante nessa tarde e vai ser liberta. Aleluia. Cante nessa tarde e Deus vai chegar com a resposta. Aleluia. Era valente, era corajoso.
Mesmo assim, que alguém dissesse que ele não tinha capacidade, né? No tanto que Golias ficou zombando até dele. Aleluia, porque ele era tão pequeno para ele. E ele ainda disse que vem, aleluia, e ele ia matar e entregar o seu corpo, a sua carne para as aves do céu. Mas foi diferente. É diferente. Alguém pensa que você vai morrer. Alguém pensa que não tem mais jeito, que chegou o final. O Golias está em pé e você fica dizendo: Senhor, como é que vai ser? Aleluia. Mas deixa que Deus vai agir. Aleluia. E então, no verso 23, diz que quando Davi fala com seus irmãos e perguntava quem era aquele, e Davi disse que ia enfrentar. E Davi, ele foi humilde quando ele disse: eu enfrentei o leão, enfrentei o urso. Mas ele disse que Deus deu vitória. Ele não disse: eu enfrentei e fui vitorioso, não. E ali foi tudo preparação. Tudo preparação. Aleluia. Porque ele já andava com o cajado. Aleluia. O cajado era para ele ser guiado no campo. E quando tinha algumas matinhas assim, ele com o cajado ia empurrando para passar direitinho. Aleluia. O alforje, local para guardar o material que usava. Qual era o material que Davi usava? Aleluia. Era seixo. Aleluia. E a funda. A funda era um material para que ele lançasse o alvo, que ele já usava no campo. Porque quando vinha alguém para algum animal maior para arrebatar a ovelha, ele colocava ali a pedrinha e girava e jogava no alvo. Aleluia. E Deus estava trabalhando na vida de Davi. Aleluia. E quando chegou o tempo, aleluia, ele colocou 5 seixos e só usou um. Ele só usou um. Aí eu fiquei meditando hoje de manhã. Meu Deus, por que Davi colocou 5 dentro da bolsinha dele? Porque Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. E Davi, ele foi preparado para vencer. Quem vai preparado para vencer não volta com derrota, não. Aleluia! Está preparado. Aleluia! E você está preparada nessa tarde porque você orou. Você vem orando e mostrando a situação a Deus. Você que está aí do outro lado, além das fronteiras. E você diz: eu vou ouvir o altar de Deus. E Deus vai me dar resposta. E Deus tem resposta para ti nessa tarde. Que Deus ouviu a tua oração. E que tu estás preparado para vencer. Quem está com Deus está preparado para vencer. Aleluia. E aí, Davi, ele foi para a guerra. Ele disse que ia vencer. E não desanime o povo. Alguém fica desanimando, dizendo que não tem mais jeito. Mas Deus diz nessa tarde: tem jeito. Aleluia. E lá vai. E ele, quando chegou lá, Golias olhou e disse: manda isso. Tá brincando comigo? Eu, um homem desse tamanho, de quase 3 metros, e um ruivo, né? Mas era gentil ainda. Ele era gentil, delicado. Não era porque ele era do campo que não era delicado, não. A Bíblia diz que ele era gentil. Ele sabia entrar e sair. Aleluia. E o tempo está passando. Foi desprezo de Golias.
mas o Senhor usou ele. Aleluia. E quando ele coloca o cheiro. Aleluia. Oh, Deus grande. E quando começa e vai e joga no alvo. Surpresa para alguém nessa tarde. Vai ser bem no alvo. E o Golias vai morrer. Há um Golias dentro da tua família. Há um Golias dentro de você que precisa sair. Oh, aleluia. E ele começou a girar. Ah, que coisa gostosa eu estou sentindo nessa tarde. Deus, ele é lindo. Ele trabalha de várias formas. E essa situação parecia impossível. Até o irmão dele disse, vai-te embora para casa. Ficou com quem? As ovelhas. Mas Davi era um rapaz, um moço, prudente. E ele deixou alguém tomando conta das ovelhas. Deixou alguém, viu? Ele não deixou só não. Então é o suficiente para vencer. Aleluia. A história de Davi e Golias. Podemos aprender nessa tarde. Aleluia. Servimos capaz de derrotar qualquer um dos gigantes da nossa vida. O medo é um gigante. Às vezes a gente deixa de fazer a obra com medo. Não tenha medo não, porque quem entregou na tua mão se responsabiliza. Depressão. Que saia dessa tarde toda a depressão que tem perturbado. A tua angústia é grande, tu não sabe como sair. Não tem jeito, não tem medicação. Mas o nosso Deus, Ele tem. Questão financeiras. Oh, que Golias. A gente às vezes não sabe nem como foi que entrou. E quando chega, e essa pandemia ajudou mais ainda. Mas o nosso Deus, Ele provê. Ele vai prover. Vai dar sopro. Vai colocar tudo no lugar. Vai ter dinheiro de sobra. Porque Deus faz assim. Incredulidade. Pessoas que deixou de confiar no nosso Deus. Ei, Golias, sai rápido daí. Aleluia. E outros, quando estamos inseguros, quando o futuro, devemos confiar somente nele. A gente se preocupa com o futuro e esquecemos do presente. E esquecemos muitas vezes que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Já tinha traçado tudo. O que tu ia vestir, como era teu nome, qual a família que tu ia estar. Viu? Que tu ia casar, com quem ia casar. Os filhos que tu ia ter. É futuro, mas de Deus. Aquieta nessa tarde. Oh, como eu tô sentindo fogo dentro de mim. Ai, taramarrori meu choramas. Ai, termitori minha harimi choravassurite. Se aquiete. Golias vai morrer.
E aí, quando a pedra bateu bem na testa de Golias, ele caiu. E foi bem de frente, assim, ó. Porque a pedra, quando chegou e ele caiu, aí cravou. Aleluia! A profecia foi cumprida. Quando Davi disse que ia levantar a cabeça dele e saiu pela cidade. E o corpo dele foi dado para os animais. Alguém pensa que vai te humilhar pro resto da vida. Mas Deus dá limite. Deus dá limite. Creia nessa tarde. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aleluia. Eu quero deixar aqui. Aleluia, para fechar. O nosso Deus, ele é lindo. Golias não vai vencer. Ele vai morrer. Aleluia. O 45 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a que tens afrontado. Ninguém afronta Deus. Alguém pensa que Deus deixa. Mas se lembre, ninguém afronta. E vai prestar conta. E o 46 diz: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, disse Davi, e ferir-te-ei e te darei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há um Deus de Israel. O Deus a quem servimos, ele está vivo. O Deus que servimos, ele é o mesmo ontem e eternamente. E você fique certo que ninguém, mas ninguém afronta Deus. Amém.